Como o IPO da SpaceX pode quebrar o Brasil? Isso é o que muitos estão dizendo e eu quero te explicar desde o começo o que tudo isso vai impactar as empresas brasileiras. Mas antes de tudo, já te inscreve no canal porque toda semana a gente vai estar soltando aqui vídeos com conteúdo voltado para finanças e investimentos, que vão melhorar a performance da tua carteira de investimentos. Meu nome é Guilherme Florenci, gestor de fundo de investimento, com mais de 10 anos de experiência no mercado financeiro, e a ideia aqui é te trazer liberdade financeira. Mas vamos direto para o tema do vídeo. Ele pode ser um pouco polêmico, mas o porquê? Que o IPO da SpaceX, a empresa de foguetes do Elon Musk, pode impactar negativamente no Brasil. Primeiro ponto, para quem não conhece, a SpaceX é a empresa de foguetes fundada pelo Elon Musk. E o IPO que eles fazem nada mais é do que uma oferta pública inicial. É quando ele pega uma fatia da empresa e lista em bolsa. Tu tem duas maneiras de fazer o teu negócio crescer. O primeiro deles é ir no banco, pegar o empréstimo e continuar investindo no teu negócio. Só que hoje em dia, vamos pegar como referência o Brasil, é extremamente difícil fazer isso, porque a taxa de juros no Brasil parte de 15%. Então tu tem que ter uma margem de lucro muito grande para conseguir pagar esses empréstimos. Então o que a empresa do Elon Musk, por exemplo, acabou de fazer na bolsa? Ele pega uma fatia da empresa que era 100% dele e coloca essa fatia para ser negociado na bolsa de valores. E todas essas ações que forem vendidas, elas retornam para o caixa da empresa para ali investir no negócio. E para vocês terem uma ideia, foi o maior IPO da história. Eles captaram 75 bilhões de dólares. O outro IPO que tinha sido semelhante ao dele tinha captado menos de 35 bilhões. Então, praticamente metade do recurso que o Elon Musk pegou em poucas semanas para investir na sua empresa de foguete. Lembrando, André, tu já viu o foguete da ré? Não. Pois é, o Elon Musk criou esse danado desse foguete que dá ré. Exatamente, já está buscando maneiras de fazer viagens para Marte, para as pessoas colonizarem Marte. Sendo bem sincero, eu não duvido de nada. O Elon Musk é tão doido, mas ele é um doido com resultado. Então ele acaba sendo considerado um gênio. Mas como é que esse IPO pode atrapalhar o Brasil? Vamos ser bem didático. Primeiro ponto, deixa de idiotice, porque muitos viram que quando o Elon Musk agora fez o IPO, esses 75 bilhões foram para o caixa da SpaceX. Só que a empresa como um todo continua boa parte sendo dele. E por essa avaliação, essa precificação, como se fosse a tabela FIP da empresa, o patrimônio do Elon Musk foi para 1,2 trilhões de dólares, se tornando por disparado o homem mais rico do mundo. Os outros abaixo dele estão ali na casa dos 200, 300 bilhões de dólares e ele foi o primeiro trilionário da história, assim que colocou a SpaceX listada na Bolsa Americana. E aí vai vir aquele discurso idiota daquelas pessoas mimizentas falando: Ai, Guilherme, mas com 1 trilhão ele acaba com a fome do mundo. É sério, abobado? Então faz o seguinte, fala com o teu presidente, que aqui no Brasil já arrecadou mais de 4 trilhões em impostos e ainda tem um monte de gente na miséria. Então, se tu é mimizento, já pula esse vídeo, porque eu não gosto de gente que fica aqui lamentando e se vitimizando. Se tu acha que a empresa do Elon Musk é a solução de tudo, se vender todo o patrimônio dele vai acabar com a fome no mundo, fala pro teu presidente fazer a mesma coisa. Ele arrecadou trilhões de impostos, ele poderia tranquilamente acabar com a fome do Brasil, mas não vai, porque além de arrecadar trilhões, ele gastou muito mais do que arrecadou. Só para tu ter uma ideia, antes de começar o mimimi, a cada 34 dias em média, desde que o atual governo assumiu em 2023, foram criados mais de 27 impostos. Então, se ele quisesse acabar com a fome, ele dava jeito. Mas vamos voltar para o foco do vídeo, que é o IPO da SpaceX. E o porquê que eu sou tão otimista com esse tipo de negócio e por que os Estados Unidos continuam e vão se manter no topo da economia global. Porque o Elon Musk não se tornou trilionário, ele levou com ele mais de novos 44 milionários. Exatamente, eu até peguei um dado aqui de um soldador que trabalhava na SpaceX, que ele tinha ações da companhia. Olha que legal isso aqui, um soldador que trabalha na SpaceX ganhava 28 dólares por hora de trabalho. Porém, em 2015, ele se tornou interino, ficou trabalhando exclusivamente para a SpaceX e ele ganhou 10 mil ações da empresa. Ele ganhou como participação lá, como empregado da empresa, 10 mil ações. E como no IPO essas ações foram vendidas por 167 dólares cada uma, ele fez mais de 1 milhão de dólares. Então a SpaceX, só nessa jogada, tornou mais de 400 funcionários deles levantaram mais de 1 milhão de dólares. Então isso, gente, é geração de riqueza. É por isso que eu sou apaixonado pelos Estados Unidos e pelas empresas de tecnologia, porque elas formam novas pessoas bem-sucedidas. Diferente do Brasil,
que hoje o Estado olha só para o umbigo dele, te cobrando um caminhão de imposto, fazendo com que o empresário cada vez pague mais caro nos impostos, trazendo prejuízo para as empresas, consequentemente quebrando. Tanto que o Brasil, ano contra ano, desde 2023, vem batendo números recordes de empresa pedindo recuperação judicial. Mas beleza, Guilherme. O que o contexto da empresa do Elon Musk, valendo trilhões, tem a ver com o Brasil e como isso pode nos prejudicar? Se tu olhar recentemente, a Bolsa Brasileira teve praticamente a pior sequência de quedas da história. Desde o Plano Real, desde 1994, a Bolsa Brasileira nunca tinha passado por mais de 7 semanas consecutivas de queda. E com toda essa burburinha aí de um novo IPO e do contexto interno do Brasil ser extremamente conturbado, principalmente por termos fiscais, o fluxo de capital saiu da Bolsa Brasileira e voltou para os Estados Unidos, fazendo com que a Bolsa Brasileira atingisse o seu recorde, mas não um recorde positivo. Foram 8 semanas consecutivas de queda. Por quê? Boa parte da Bolsa Brasileira é movimentada pelo gringo, por capital estrangeiro, dinheiro que vem de fora. Então, quando acontecem esses eventos de uma empresa extremamente grande, como a questão da SpaceX ser listada em bolsa, o gringo tira o dinheiro dele do Brasil para investir nesse tipo de empresa. E para vocês terem uma ideia, essa oferta da SpaceX na Bolsa Americana, ela foi restrita. Muitos investidores adorariam comprar mais dessas ações, mas a oferta foi limitada. A quantidade de ações era restrita, não era para todos os investidores. Inclusive XP e BTG deram a possibilidade para os seus clientes comprarem essas ações, mas eram clientes private, que tinham pelo menos R$1 milhão aplicado, que poderiam comprar parte dessas ações, mas era uma quantidade extremamente limitada. Então, como a empresa foi listada na quinta-feira da semana passada, agora essas ações já estão em negociação. Então, o pessoal acaba tirando dinheiro das ações, o gringo principalmente, né, que tinha trazido dinheiro para cá, vende as ações do Brasil que eles compraram, Petro, Vale, bancos, e levam de volta para os Estados Unidos para investir nas empresas de tecnologia. E aqui que está o grande ponto. Guilherme, a SpaceX diretamente vai quebrar o Brasil? Não. Mas o contexto geral pode sim prejudicar muito o Brasil, porque eu não sou muito antigo, por mais que eu tenha essa cara de acabado, tenho 33 anos, mas eu já ouvi algumas vezes que o Brasil é a promessa de futuro, que o Brasil vai decolar. Só que o Brasil está nessa conversa há mais de 20 anos. E, infelizmente, tu vê alguma empresa aqui falando de tecnologia, de desenvolvimento, de contratar milhares de funcionários? Infelizmente não. O Brasil ele é muito monopolizado. Se a gente for ver empresas de petróleo, é Petrobras mais 2 ou 3. Empresa de minério, é só a Vale. Bancos, está concentrado nos 5 maiores. Então o Brasil ainda é um país muito fechado. E aí, com certeza a gente acaba perdendo a próxima década se a gente não olhar para a parte de tecnologia. E o que mais me incomoda não é que o Brasil não tem o potencial de chegar lá. Pelo contrário, a gente tem tantas mentes brilhantes porque tem muito brasileiro que vai para os Estados Unidos, vai para o mundo trabalhar nesse tipo de empresa de tecnologia. E qual é a carta que o Brasil sempre teve na manga, mas não usa? Primeiro foi o petróleo, que a gente não sabe explorar a bacia que a gente tem aqui no Brasil. Primeiro ponto. Segundo, que é um tema extremamente relevante, as terras raras do Brasil. Para a construção desses data centers e para os chips utilizados na construção de todo esse ecossistema de inteligência artificial, o Brasil é um dos países mais ricos em terras raras, com metais que precisam ser extraídos e utilizados como matéria-prima para a construção e desenvolvimento dessas IA. Então a gente sim tem condições de brigar, de se desenvolver, mas infelizmente, ainda mais no ano eleitoral, a gente não vê o Brasil fazendo algum movimento que possa de fato gerar algum retorno a médio e longo prazo. Se tu for ver todo o planejamento, tanto dos Estados Unidos quanto da China, por exemplo, eles já planejam 10, 20, 30 anos para frente. O Brasil não sai do lugar há décadas e a gente não vê nem projetos. Então muita gente falando, pô Guilherme, o Elon Musk é um doido. Ele tá falando em colonizar Marte e fazer uma colônia para tirar férias em Marte. Esse cara é um doido. Quem duvida do Elon Musk que daqui a 10 anos ele consiga? Ele fez foguete da Hatcher, pelo amor de Deus. Então ele desafia até a física. Então eu não duvido de nada, por quê? Dinheiro barato eles têm, porque os Estados Unidos incentivam os seus investidores, seus empreendedores, eles têm inteligência para isso e praticamente o dinheiro do mundo todo circula em torno dos Estados Unidos. Então, um ponto muito importante é justamente isso, a diferença entre governos. Se a gente for ver o Donald Trump aqui, tô longe de ser fã dele, para mim ele é um doido, mas ele é um empresário bilionário e visionário. Se tu for ver nos últimos meses,
O que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem feito? Em todas as suas viagens, quem ele leva com ele? Os maiores empresários dos Estados Unidos. O dono da Nvidia, o Elon Musk, dono da Tesla e da SpaceX. Ele também leva com ele o Jeff Bezos, dono da Amazon. Todos os grandes empresários como Mark Zuckerberg, dono do Facebook, CEO da Apple, CEO da Google, todos eles andam junto com o Trump para desenvolver negócios para o país como um todo. Vê se tu enxerga um movimento desse no Brasil. Quem é que o Lula leva na viagem com ele? A Janja, aquela topeira, que só sabe gastar dinheiro. Vê se ele tem algum incentivo para o empresário. É zero. Tanto que a taxa de juros está na casa do chapéu. O custo de capital no Brasil é um dos mais caros do mundo. Isso desestimula, desincentiva o empreendedor brasileiro a avançar. Então aqui no Brasil a gente ainda tem um certo ditado, né? Que nós empreendedores somos heróis da nação. Justamente porque é loucura, é uma insanidade tu querer empreender no Brasil, que é um país que não te gera nenhum incentivo fiscal, nenhum incentivo financeiro com taxa de juros subsidiadas com custo baixo, e o presidente não estimula nem um pouco, pelo contrário. Ele agride os empresários dizendo que eles têm que pagar cada vez mais impostos, que os ricos têm que pagar cada vez mais e os pobres cada vez menos. Isso acaba refletindo de forma negativa na economia. Então a SpaceX, de forma isolada, com seu IPO valendo trilhões, fazendo mais de 400 funcionários se tornarem milionários em dólar, isso é crescimento. E o Brasil acaba ficando mais uma vez naquela velha promessa, que a gente vai ser o país do futuro. Mas infelizmente, as minhas filhas têm aí entre 9 e 7 anos. Eu acredito que lá pelos 20 anos delas, elas ainda vão estar ouvindo essa mesma narrativa, que o Brasil vai ser o país do futuro. Mas se lá em outubro a gente não decidir apertar as teclas certas, a gente infelizmente vai continuar na mesma maneira. Não que diretamente a SpaceX possa quebrar o Brasil, mas sim, esse desenvolvimento americano vai atrair as melhores mentes, os melhores empresários. Quem de fato faz a roda girar vai acabar indo pro lado de lá da fronteira, e o Brasil mais uma vez vai ficar comendo bola. Vai deixar o cavalo encilhado passar mais uma vez, se não usar das terras raras e de todos os recursos internos que tem para crescer e olhar para esse braço de inteligência artificial com mais ênfase, porque agora não é mais a questão de vai ser o futuro, já é o presente, assim como os carros elétricos. Guilherme, eu vi uma matéria, o Brasil foi tomado por carros elétricos. Da onde? Carro elétrico chinês, filho. Por que não desenvolve uma fábrica aqui? Boa parte da matéria-prima para a construção dessas baterias, desses carros, sai do Brasil, sai das terras raras aqui. Por que a gente não desenvolve o próprio carro elétrico e importa da China? O carro hoje chega no Brasil com 60% de carga tributária. Um carro de 100 mil reais, praticamente 60 mil é só imposto. Então, é isso que a gente tem que fazer. Não simplesmente a SpaceX vai prejudicar o Brasil, mas todo esse contexto de tecnologia e desenvolvimento, se a gente não olhar para isso com mais atenção, a gente mais uma vez vai ficar na história. Então, esse era o vídeo de hoje, esse era o tipo de conteúdo que eu queria trazer para vocês, justamente para fazer que tu abrisse os olhos. E lembrando, Guilherme, eu não investi no IPO da SpaceX. Não consegui ganhar dinheiro porque as ações subiram rapidamente no curto prazo. Calma, porque historicamente, se tu for ver, até vou deixar aqui na tela, quando o Facebook fez o seu IPO, colocou as ações na bolsa, elas deram uma pancada no início e depois elas tiveram uma queda superior a 30% do preço do IPO. Então, exemplo, a ação foi lançada a 100 dólares, chegou a bater 150, depois ela caiu para 70 dólares. Então, se tu não conseguiu comprar as ações da SpaceX agora, não precisa se desesperar, daqui a pouco o mercado se ajusta. Um ponto muito importante, a SpaceX foi ter seu primeiro ano de lucro em 2025. Foi uma empresa que por 10 anos praticamente deu prejuízo. Então, não precisa te desesperar, as ações não vão subir eternamente, pelo contrário, se tu esperar daqui 6 meses, 1 ano, tu pode comprar elas muito mais baratas. Fechado? Então, esse era o tema do vídeo de hoje, espero que tenha gostado. Não esqueça, já te inscreve no canal, deixa o teu like no vídeo, porque tu acionando as notificações, todo vídeo aqui do canal, toda semana, vai chegar na tua caixa e te notificando para tu estar sempre atualizado das melhores notícias e investimentos do mercado. Fechado? Então nos vemos na próxima semana e no próximo vídeo. Tchau e obrigado.